Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao projeto Adubar Conhecimento aqui da Ecolabora. Esse é um projeto onde eu respondo dúvidas dos meus seguidores lá do Instagram, então agora você vai ver uma compilação de algumas delas. Vamos nessa? Tudo certo? Que bom que consegui falar Que contigo. bom. Me fala o seu nome de onde você está falando, por favor. É Cláudia de Curitiba, Paraná. Eu Legal, conheci Cláudia. vocês eu conheci vocês pela rede Sustenta Paraná. E a gente começou um movimento ali muito legal no Sustenta. Tem mais ou menos umas 20 pessoas compraram composteira, sabe? Então a gente tá conseguindo, tá aprendendo a fazer a coisa agora, entendeu? E aí, eu queria ver contigo duas dúvidas, assim. Primeiro, eu vou mostrar pra você como é que tá aqui. A nossa é aquela doméstica, tá? Só um pouquinho. Aqui, ó. É de aquela de 3 baldes, né? Com minhocário? Isso, então, a primeira coisa é essa, assim. Quando a gente comprou, eu acho que veio só umas 3, 4 minhocas. Muito pouco, né? E é isso que eu ia te perguntar. Assim, isso não é quantidade, né? Porque uma vez eu vi uma live de vocês falando disso, assim, que era no mínimo umas 20 minhocas, uma coisa assim, né? Na verdade, o ideal é 100 minhocas, assim, se a gente for falar Sim, por balde, mas uma 100. nesse tamanho, assim? Nesse E tamanho de balde? isso, assim, é porque essa quantidade, naturalmente, ela vai se equilibrar aí, né? Então, a gente fala Tá, 100 minhocas adultas, seria o ideal para você começar e o ecossistema já começar a 1.000, vamos dizer assim, né? Porque quando você coloca entendi. menos minhocas, ele vai demorar um pouco mais, ou seja, vai acabar precisando de mais espaço, e aí você vai ter que pôr mais um balde, talvez, né, para conseguir Uhum. conter a quantidade de resíduo que você gera aí por mês. Então, é uma média que a gente sugere, de 100 a 300 minhocas. Agora a gente sabe, né? Nesse balde, Isso, para começar, você coloca tá. nele e aí depois elas vão, né, trafegar aí pelos outros baldes e naturalmente as Entendi. minhocas equilibram a sua reprodução ali. Se você tem menos minhocas, não tem problema. Só que você vai ter que ter um pouco mais de paciência até elas começarem a se reproduzir e aí vai um processo um Então, pouquinho mais lento. Ah, tem aquela, não sei se, acho que é no site de vocês, que tem um link que tem as pessoas que colaboram, né? Que tem minhocário e tal, não sei o quê. isso, a Aí eu rede achei aqui compostar, em né? Curitiba. Isso, maravilhoso mesmo. Aí eu achei aqui em Curitiba e já marquei com a mulher, ela vai me doar, assim, minhoca e tal. A gente já tá. Porque eu achava que era umas 20 a mais, então eu vou pedir mais pra ela ver se ela dá, entendeu? Porque, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Assim. Tem gente que vende também, de certo, né? Isso, aí você vai pegar, sei lá, de 100 a 500 gramas de humus com essas minhocas, que aí provavelmente, Tá. se ela já faz compostagem, elas já vão estar adultas e já vai ter ali um Uhum, tantinho suficiente para elas. Lógico que vai ter um tempinho para elas se adaptarem aí a esse novo ecossistema, né, da sua casa, dos resíduos que uhum, você gera, do tipo de matéria uhum. seca, mas é uma quantidade maior que consegue realmente dar conta de um mês de resíduo que você vai gerar teoricamente é o que você vai colocar, encher um balde, né? Pois é, a gente tá começando agora aqui em casa, a gente é eu e meu marido, né? Só, são duas pessoas. Então, parece que vai dar certo aqui, porque aqui só pode também, por ser de minhoca, não pode ser aquela coisa cítrica e tal. Mas aí entra a segunda pergunta, eu quero te mostrar como é que tá, porque eu não sei se isso aqui tá certo. Porque tá dando. Aquela mosquinha eu sei que pode dar, né? Eu já assisti nas suas lives e tal, então tudo bem. Agora, aqui, ó, ele tá meio que mofando, tá vendo? Assim, ó. Eu, Ah, tá. eu uma vez ouvi que mofar não pode, parece. Não, É pode. isso mesmo? Não. Não, pode sim. Pode? É porque, assim, o que acontece? Como você usa folha seca, a folha seca, Sim. ela é bem rica em micro-organismos, seja, enfim, de diversos, seja bactérias ou fungos. E aí, o que que Ah, acontece? É natural que, com uma certa umidade que vai acontecer aí, ela dá uma mofadinha. O que eu sugiro é que você faça esse revolvimento uhum, aí, que aí, naturalmente, isso vai ser melhor incorporado. Esses fungos, eles são muito úteis também para ajudar na decomposição da matéria orgânica. Então não se entendi. preocupe. Porque.
Tá. Fa- Eu não fa- tava revolvendo, não. Aí eu vi, eu tava no último sábado, eu tava aí na live e falei, tem que revolver. Eu não tava revolvendo, tava só colocando e deixando, né? Aí que eu descobri que tem que revolver. E eu acho que eu tava colocando pouca também folha, assim, sabe? Porque eu acho que é isso que dá a mosca também, né? Deixar meio aparecendo assim, por exemplo, essa aqui, ó. Isso, as folhas inteiras, assim, geralmente elas são um pouco mais desafiadoras por conta disso. Elas às vezes não Uhum. cobrem muito bem. Mas é só você dar uma revolvida e uma misturada quando você for colocar, né, os resíduos e cobrir bem com Sim. folha depois. Você pode encher isso aí de folha se você quiser aí agora, por exemplo, já que tem esse Tá. espaço, você pode encher de folha. Sim. Depois você retira, né? Quando você for colocar, você retira o excesso, coloca os resíduos e recomeça. Entendi. Porque Entendi. ela Tá. faz uma Então, proteção também, né? Uma eu, proteção de eu tava colocando pouco. Tava colocando pouco, daí tava ficando estranho, entendeu? Mas tá bom, era isso mesmo, tá? Obrigadão, parabéns pelo trabalho. A gente tá super empolgada aqui em casa fazendo. Daqui a pouco a gente vai preparar um terreno aqui para fazer a compostagem no chão direto, né? Sem minhoca e vamos lá, vamos continuar. Obrigadão mesmo. Sucesso. Parabéns aí, boa sorte. Até mais, tchau, Um tchau. abraço, tchau. Tudo Oi, bem? bem. Como você chama e de onde você está falando? Eu sou Natana, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Natana. E aí, você está com alguma dúvida? O que que você quer Então, compartilhar conosco? eu estou fazendo aqui a minha composteira agora. Estou fazendo, furando balde, fazendo aqui. Que legal. E a minha dúvida é porque aqui em casa a gente produz muito resíduo orgânico cozido, muita comida, porque tem um filho pequeno que às vezes larga comida, né, cozida, e aí eu fico na dúvida se seria uma vantagem para mim fazer de minhoca e não poder usar esse tipo de comida lá, né? Ter que descartar no lixo comum. Aí eu queria saber também um pouquinho de alguma dica para termofílica que você falou, né, numa outra live. Seria o mais indicado para quando tem comida, qualquer tipo de comida, né? Assim, cozida. Isso. E aí você gostaria de fazer nesses baldes mesmo, é isso? Se possível, né? Sim, é possível. Vamos lá, para ser bem prático, o que você pode já experimentar fazer nos baldes, nas caixas digestoras que a gente fala, né, que são as de cima que vão receber os resíduos orgânicos e a matéria seca, você pode começar montando uma cama de podas de árvore, de troncos, vamos dizer assim, pau, qualquer Ah, matéria. Galhos, isso. Você coloca galhos, então como se você colocasse uns 20 centímetros de galhos ali espalhados. Por quê? Porque aí você vai garantir que vai ter um fluxo de ar ali dentro. Um espaço para o ar passar, né? Além dos buracos que vão ter na lateral e tal, você consegue ter esse espaço ali garantido. Aí você coloca a matéria seca e aí vem com os resíduos orgânicos sempre misturando com matéria seca. E aí o que acontece? Os próprios micro-organismos presentes nas cascas dos alimentos, eles vão começar a fazer essa decomposição aham. dessa matéria orgânica. Você pode acrescentar um pouquinho de terra, se você quiser, um pouquinho de, ou se não, de composto, ou de até esterco, se você tiver acesso. Você dá uma polvilhada também quando for colocar os resíduos orgânicos, porque são materiais que têm muitos micro-organismos também e vão ajudar a acelerar o processo. O único detalhe é que talvez você precise de um pouco mais de espaço, porque eles vão demorar aí mais ou menos... Hã? Que demora mais, né? Demora um pouquinho mais. Assim, aí vai depender. Eu costumo falar que demora um pouco mais, mas vai depender do seu contexto aí, do clima, da época, do ano, se tem uma umidade correta, porque se tiver tudo. Se tiver com uma umidade correta também, uma oxigenação boa, pode ser que em 30 dias fique pronto. Aham. Então, na verdade, nem precisa de terra, então. Nem precisa. Você vai colocar, vai fazer essa mistura do resíduo orgânico com a matéria seca e Tá. garantir que tem uma circulação de ar. Aham. E aí, naturalmente, também, se tiver, naturalmente, nos próprios alimentos já tem uma quantidade boa de água, que é o que vai gerar a umidade ali. Mas você pode ir avaliando e depois você volta aqui para contar pra gente como é que tá isso. Tá. Aqui é bastante frio e úmido, então acho que vai funcionar bem. Sim, acredito que sim.
E aí você pode pôr tudo, né? E aí se precisar, você pega mais baldes também. E aí, sucesso. É muito simples. A compostagem com minhocas é, às vezes, até um pouco mais complexa, porque elas são mais exigentes, né? E no caso, ele vai gerar esse biofertilizante? Então, nem sempre. Nem sempre, porque vai depender do tipo de resíduo que você coloca. Por exemplo, se você colocar um dia que você for comer uma melancia e você coloca a casca da melancia aí, é um alimento que tem muita água. Pode ser que essa umidade escorra, né? Esse líquido escorra para o biofertilizante, para a caixa de coletora. Mas, dependendo depende desse ecossistema que você for criar, às vezes essa própria umidade, por conta da temperatura que vai gerar, né, esses micro-organismos decompondo a matéria orgânica, acaba esquentando. Você vai ver que vai ser uma composteira que vai ficar quente, tende a ficar quente, porque a gente está fazendo estilo termofílica. E aí o próprio líquido pode evaporar com essa temperatura. Entendi. Então, não necessariamente você vai ter um biofertilizante líquido, vai depender do que você coloca. Aham. Entendi. Entendeu? Então Aí, tá. aí você vai. Depois você conta pra gente como que tá sendo essa experiência aí. Bem, pode deixar. Tá bom? Bom, Boa sorte pra vocês. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Olá, tudo Olá. bem? Eu sou a Tudo Jurema bem? de Léus. Como? Dileus, Eu sou, eu bem-vinda. sou a Jurema. Jurema de Léus, na Bahia. O áudio tá bom? Joema. Tá um pouco com um delay, mas tá chegando aqui. Ah, tá bom. Então, eu faço com baldes, minha composteira com baldes de margarina, de manteiga, né? Eu também tenho uma compostagem no térreo do meu prédio, porque é onde a gente faz as coisas que as minhocas não comem. Não sou vegetariana, então tem carne, osso, peixe, marisco, tudo lá no térreo. E já tem um tempinho que a gente composta. Com a quarentena eu senti a necessidade de colocar mais um balde. Tá vendo? Esse aqui não tá forrado de chita. Eu aproveitei uma chita do São João passado para não comprar nada novo, reutilizar. Lindo. Tinha umas bandeirolas feitas aqui em casa, eu aproveitei. Mas eu senti a necessidade de botar mais um balde por causa da quarentena. A gente tá cozinhando muito na pandemia. E é isso. Aí, uma dúvida, assim, eu distribuo muito chorume. A gente tem um armário coletivo aqui em Léus, aí eu distribuo chorume para todo mundo. Mas sempre fica, assim, uma dúvida, porque tudo que a gente ouve separa, faz a proporção de 1:10, 1:20 do chorume. Tem alguma coisa já mais pacificada sobre isso? Eu acabo fazendo, às vezes, 1:10, 1:15. Eu acabo mais no dedinho, assim. Pego 1 litro, vamos supor, uma PET, né? E aí boto boto um dedo para 10 dedos de água. Um dedo de chorumezinho para... Então, Às vezes as pessoas se apegam muito assim no número, né? De ter um volume exato, de querer medir exato. assim, em relação ao adubo, eu chamo de adubo líquido, né? Ou Isso, biofertilizante líquido. biofertilizante. Ele, de fato, você precisa diluir ele. A média que a gente ensina é de 1:10. Agora, por que as pessoas falam às vezes 1:20 ou 1:5? Porque, assim, de fato, ele é muito concentrado. Ele tem muito nutriente e são nutrientes de fácil assimilação pelas plantas. Então, se você não dilui, você pode até matar a planta. Eu Né? matei uma planta. Eu fui lavar um balde aqui, aí eu lavei o balde, joguei uma água, joguei na planta ali e matei. Porque foi uma bomba de nutrientes, vamos dizer assim. Foi. Como se Nossa, diz, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Fiquei traumatizada, mas foi a primeira vez. Já é triste, né? Quando acontece, é triste. Já aconteceu comigo Eu já também. faço, Rodrigo, né? Bernardo. Bernardo, desculpa, eu já faço compostagem há 13 anos, mas sempre no chão. Geralmente com pilha estática. Então, vou fazendo as camadas e deixo lá no cantinho e todo mundo, nossa, Jurema, você tem tempo para fazer isso? Eu digo, eu não faço nada. Quem faz são as bactérias. Eu não faço absolutamente nada. Eu esqueço lá no canto. Mas eu senti essa necessidade de ter um biofertilizante, com a pandemia de não precisar descer tanto,
de ter mais em casa e de estimular outras pessoas que moram em apartamento. De perceber, aqui tá na minha área de serviço, assim, eu tô na área de serviço. Que legal. Depósito ali, aqui fica as E deixa eu te folhas, perguntar, papel picado e serragem. A gente faz meio que diversificado. show. E você falou que você faz lá em cima do prédio, é só de você ou tem outros vizinhos aí que também aproveitam? O meu prédio, o meu condomínio, é porque meu condomínio é pequenininho, somos 6 apartamentos só. Aí todo mundo faz, a gente faz a compostagem de tudo. Tudo, já são 3 Que anos legal. compostando aqui. Nosso Lá condomínio é lixo zero. que show. É na garagem que fica? Onde que vocês encontraram um Não, cantinho? é que por uma sorte do destino, o azar, eu moro perto do aeroporto, a Infraero na década de 90 embargou a obra. Me parece uma coisa assim. Não poderia ter mais do que 3 andares. Então seria um prédio para 8 andares, ficou só 3 e tem muita área. Por sorte também, por do destino, os proprietários decidiram não cimentar a área, plantar pé de manga, pé de pau-brasil, acerola, limão. E a gente tem área. Então a gente tem área verde. Eles decidiram não passar cimento. Até nas garagens dos carros é grama. Então a água Que desce bem. legal. Nossa, ótimo. Deixa Agora eu sempre trazer. fica essa coisa assim do chorume, né? É 1 para 10, é 1 para 20, as pessoas Então, perguntam. eu vou complementar um pouco isso, né? Que geralmente a gente fala que é 1 para 10, que vamos dizer é uma média, né? Mas o que acontece? Se você deixa ele, por exemplo, depois que você tira, você deixa ele um mês ali maturando, vamos dizer assim, né? Numa garrafa, ele, de alguma forma, ele não fica tão forte como se você tirar direto aí ele fresco, vamos dizer assim, né? Então, quando ele fica um mês já maturando, você não precisa diluir ele tanto. Só que Ah, como essa proporção e esse tempo nem sempre é bem avaliado, né? Nem sempre você tem um controle disso, de saber certinho, nossa, essa garrafa aqui já está um mês aqui curtindo. E, enfim, precisaria de testes mais elaborados a nível agrícola, vamos dizer assim, né? Para você de fato saber que nutriente que tem ali e tudo mais. Mas quando ele fica mais tempo maturando, você pode diluir menos. Tem gente que fala que você pode diluir de 1 para 5, por exemplo. Mas quando ele está fresquinho, ele realmente está no seu maior potencial, assim, tanto de nutrientes como às vezes de alguns outros elementos, uma amônia, por exemplo, que pode até queimar a planta, né? Então por isso que a gente fala que, em geral para diluir 1 para 10. Bernardo, outra dúvida. Como eu te falei, eu já faço compostagem há 13 anos, mas no minhocário tem 8 meses, eu acho. Minha experiência mais é com pilha estática. É grande volume, porque aqui a gente tem folha, tem árvore, tem poda. Muito Enfim, mas legal. as minhas minhocas, como eu moro em Ilhéus, sul da Bahia, interior, tem um rapaz que vende humus de minhoca e é muito difícil as pessoas quererem venderem as minhocas. Não sei se eles pensam que a gente quer fazer concorrência, quer fazer um minhocário, quer vender. Enfim, minhas minhocas eu comprei pela internet, chegou de Sedex. Isso é muito doido, é muito surreal pensar que tem pessoas que produzem minhoca tão perto de mim e não quiseram vender. Então, minhas minhocas, assim, agora eu estou na fase de redistribuição, de fazer aquelas de compartilhamento. Mas, assim, tem pessoas que moram aqui em cidades próximas e não conseguem minhocas. Aí veio uma dúvida. Geralmente, nas lojas agrícolas, algumas estão abertas da pandemia, são consideradas essenciais por causa da produção de alimento. Tem aquele humus de minhoca californiana vermelha, que vem no saquinho. Se as pessoas deixarem numa vasilha, em uma bandeja, molhar as minhocas, os ovinhos eles eclodem, as minhocas nascem, porque muita gente tem problema com minhoca. O frete sai muito caro. E um saco daquele está custando R$ 9. Então, nesse intuito que eu criei a rede de compostar. Não sei se você conhece, depois você pode. Eu até me inscrevi para doar minhoca. Legal, que aí a ideia é isso. Quanto mais pessoas que já fazem se inscrevem lá no mapa, é um mapa, né? Para quem não conhece, a rede de compostar é um mapa onde quem já faz compostagem se inscreve e coloca o que quer compartilhar, até mesmo vender, se que já trabalha com isso.
E aí quem está começando pode encontrar essa pessoa mais próxima da sua cidade, né? Ou na sua região, porque Mas eu ninguém realmente... acha, porque às vezes o frete sai muito caro. Ela Isso, aí molhar os ovinhos, eles eclodem? elas nascem. Aí, sim, você pode já pôr direto, eles eclodem, já pode pôr direto no minhocário, porque você vai Ah, não aproveitar e precisa já esperar, alimentar então. esse... Não, Não não precisa. Ah, precisa. então, Onde que tipo você assim, colocar, eles vão eclodir. comprar aquele saquinho, fazer a cama aqui da primeira vez. Porque ele é Isso. barato, né? Ele custa R$ 9 e o frete para o interior do Brasil sai muito caro. É uma questão econômica, às vezes, para as pessoas, É, né? Que às fora. vezes muita gente consegue de graça os baldes de margarina, que tem padaria que até doa. Ó, é para um projeto de adubo, a padaria doa. Mas a minhoca sai caro. No momento Não, e também, desempregado, às né? A vezes, minhoca sai. não, e também às vezes ela vende muito distante, dependendo de onde você compra na internet, elas podem Morre. chegar mortas. Aí é pior ainda. A minha Eu conheço chegaram. muita gente que está parando. Que bom. Eu acho que foi a coisa mais Mas louca que eu enfim, já fiz em minha vida. Comprar minhoca pro Sedex. Foi a coisa mais louca que eu já é fiz em muito. toda a minha vida. Então, e aí o que acontece? A única atenção que tem que ter, quando você coloca o humus e vai demorar um pouco mais de tempo para essas minhocas crescerem, Vai ser. elas estarem num tamanho adulto para conseguir fazer essa compostagem de forma mais rápida, porque o minhocário, a vantagem dele é porque ele é mais rápido por conta das minhocas, que elas comem até o tamanho do seu peso por dia. Então, para isso, você precisa ter minhocas adultas saudáveis. Quando você coloca o humus, você tem que ter um pouco mais de paciência até esses ovinhos eclodirem. Cada ovinho vão ter cerca de 5 a 7 minhoquinhas, e Nossa. elas naturalmente vão crescer ali. Se você quiser acelerar esse processo, é colocar esse humus junto com esterco curtido. Esterco, elas gostam muito. Aí Aqui dá uma na acelerada. caminha, né? Fazer a caminha. Isso. E aí, A assim que caminha as já pessoas tá todo cultivam. vapor aqui. Muito Não, obrigada, sucesso viu? demais. Muito obrigada. E agora estamos com 3 baldes gestores, o balde lá da torneirinha. Vou virar aqui que fica melhor. São 3 baldes de gestores. Esse aqui da pandemia Lindos. já desceu. E é incrível, né? Porque esse aqui tá só a metade, assim, ele tava cheinho, as minhocas já comeram, já tá bom de tirar. E é um humus que é um biofertilizante que não para mais, a gente coloca no armário coletivo e doa, e coloca nas plantas do bairro, e doa para os vizinhos. Enfim, é tanta coisa. Incrível. É uma abundância que não para mais. É um grande recurso aí do minhocário, é o biofertilizante, né? Que às vezes o humus fica, ele reduz bastante, né? Do volume. Sim, e aqui no sul da Bahia é muito úmido. Aqui chove praticamente todos os dias. Nós estamos no meio de uma floresta atlântica, floresta mesmo. Ilhéus tem um parque municipal urbano dentro da cidade. Chove muito e dá muito pulgão, dá cochonilha nas plantas e borrifar o biofertilizante. Os pé de limão tá lindo, de laranja, fica muito bonito por causa do biofertilizante que a gente borrifa como um biopesticida, né? Também nas plantas. Então, quem vive em área muito úmida como a gente, sul da Bahia, Floresta Atlântica, realmente é uma mão na roda para cuidar dessas pequenas praguinhas. É isso aí. E a praguinha não é nem tão ruim, né? Porque quando tem muita cochonilha, também tem muita joaninha. Elas ficam lá comendo, é muito bonitinho. Se tem essas praguinhas é que tem uma abundância aí de alimento, né? Quando o solo está bem equilibrado, as plantas ficam mais saudáveis. Mas enfim, Tá bom, tá muito tudo certo. obrigada. Vou dar Parabéns espaço pelo para outra pessoa trabalho entrar. aí. Tchau, tchau. Abraço, continue com o trabalho, fazendo essa divulgação que é muito importante. Tá ótimo. Brigadão, um abraço. Oi, Bernardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo. Meu nome é Celeste Você e fala eu de estava falando onde? com. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Legal. E aí, tem alguma Então, eu estava falando. dúvida? Então, eu tô com os baldes aqui, eu fiz um curso com você. Não sei se você morava aqui ainda, não lembro, você estava só de passagem.
e sobre compostagem, sobre alguns produtos de casa, né? Naturais. E aí eu adquiri os baldes para poder fazer, mas eu tô protelando aqui, porque eu fico com receio. Eu já comecei a fazer assim, eu coloquei os restos de alimentos em uma vasilha e estou colocando terra, mas não é uma composteira do jeito que deveria ser, né? Conforme você ensinou, que a gente teria que colocar em 3 baldes para poder fazer o processo corretamente. Mas aí surgiu um bendito de uma visitinha aqui, diária aqui em casa agora, nessa pandemia. Um ratinho que ele vem aqui toda noite agora. E aí ele fuçou nessa minha terra toda aí, o dia que eu fui, coloquei resto de alimento, e aí agora ele vira e mexe, ele volta aqui, entendeu? Aí eu tô com medo de fazer composteira, que fica no solo aqui em casa, são 3 pavimentos. Eu queria saber se é possível, porque eu tenho um sótão aqui em casa, ele bate luz, mas não bate sol direto. Se eu posso deixar ela lá em cima, que aí eu fico mais tranquila em poder fazer. Pode sim, deixa eu só entender um pouco melhor. Você começou a fazer uma mais rústica no quintal, assim, com folha e os resíduos, misturando com terra, foi isso? Não, eu não pus folhas, não, só resíduos e terra mesmo, sabe? Aí eu ponho um pouquinho de pó de café, casca de ovo também junto para misturar. Era mais isso só. Tá, de uma forma mais rústica, né? Acaba que, assim, por você não colocar a matéria seca, pode criar um ambiente sem oxigênio, e aí isso é como se os resíduos que estão ali começam a putrefar. E aí começa a exalar mau cheiro, e isso que atrai esses animais indesejados, como esse ratinho que está aí. A minha Bacana. sugestão é que você faça, no caso você já separou os baldes, aqueles de margarina, para fazer um minhocário, é isso? Isso, aham. Só que eu não tenho as minhocas também. Eu tenho assim, porque eu trago adubo da casa do meu irmão de gado, né? Aí sempre tem muita minhoca. Eu não sei se seria suficiente ou se eu teria que adquirir aquela minhoca californiana, né? Olha, você, como tem mais espaço aí, tem várias opções que você pode utilizar para fazer essa compostagem. A compostagem nos baldes, geralmente, ela é utilizada com as minhocas californianas, no caso, mas, claro, você pode experimentar fazer sem elas, mas o limitador dela vai ser o espaço, né? Então, você tem 3 baldes, os dois de cima são para receber os resíduos orgânicos com a matéria seca, e o terceiro de baixo é para recolher, né, o adubo líquido que possa vir a escorrer ali. O que acontece? Acho que, se não me engano, você pode me corrigir, mas cada balde desse tem uns 15 litros, né? Você Eu sabe? acho que é mais ainda, aquele grande. Eu acho que é mais de 15. Ah, tá, mas enfim, que bom que ele é maior. E aí eu acho que vale a pena você fazer essa experiência com eles, porque é um ambiente mais fechado, não vai ter perigo de nenhum animal indesejado ir lá mexer neles, né? Já que são baldes fechados. E talvez o único detalhe é que você vai encher muito rápido esses baldes. E aí você vai precisar de mais espaço, talvez mais baldes, para continuar a fazer essa compostagem. Mesmo sendo sem minhocas, né? Você falou que você vai estar colocando, misturando com esterco, né? Porque dentro do esterco sempre aparecem muitas minhocas lá, sabe? E aí Uhum. nessa rústica que eu fiz, eu peguei e acabei colocando essas minhocas, pegava as minhocas e colocava lá. E tá dando certo, porque elas não morreram não, tem muitas lá. Que bom. O que você Mas é pode isso, fazer chamou o também. ratinho. Então, aí o que você pode fazer é fazer uma proteção, talvez com uma tela galvanizada. Geralmente eu indico, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível você. Sabe essas telas galvanizadas que você compra em loja de agropecuária para fazer tela de galinheiro, ou enfim, Ah, aquela qualquer bem tela. fininha, assim que Pode os ser buraquinhos essa. bem finos. Uhum. Você vai nas lojas aí tem vários tamanhos, né? Várias Tipo de espessuras. para mosquito, isso, para conter Não, mosquito. não, esses são são tecidos, né? Eu falo telas mesmo
Sabe galinheiro? Quando você... tela de cerca também, de alambrado, só que tem Ah, sim. vários espessuras dela. Tem umas que são Uhum. mais finas, mais leves, até essas outras mais grossas que são de alambrado. É barato, o custo é baixo. A minha sugestão é que você compre isso para você fazer tipo uma cerca onde você faz a composteira. E Uhum. aí, o que você pode fazer também, o que o pessoal costuma fazer, é comprar algum tecido, que pode ser esse de mosquiteiro, ou enfim, tem um outro nome que eu esqueci, tipo bidim. Não, bidim não é. Bidim é de fazer drenagem. Algum outro tecido para você de fato vedar essa. Eu vou lembrar o nome e aí eu trago aqui, se ele voltar na minha cabeça. Mas é algum tecido como esses tules de mosquiteiro, por exemplo, para você pôr junto a essa tela, que aí realmente vai proteger e não vai deixar nenhum animal passar ali. Porque às vezes só a tela não segura, né? Os Uhum. ratinhos são bem, bem ligeiros. É, E então dá para você fazer isso. Não tem problema você fazer essa composteira nessa área que você só. mencionou. Talvez, se você for usar, o único detalhe, se você for usar as minhocas californianas, é que elas são mais exigentes e você não pode pôr todo tipo de alimento. Não sei se você lembra disso. Não, não me lembro. É cítrico que ela não pode? Como que é? Ela não pode, principalmente alimentos cozidos, né, com óleo, com sal. Nem muito cítrico. Cítrico você pode até pôr mais pouco, geralmente numa média de 20% ali do que você está colocando em geral. Então, casca de limão, cebola, alho, laranja, abacaxi, tudo isso tem que pôr com muita moderação, senão o ambiente fica muito ácido e as minhocas não gostam, elas vão fugir ou vão até morrer. Agora, como você está fazendo no balde sem as minhocas, não tem problema, você pode pôr tudo. O único detalhe é que você precisa garantir uma oxigenação ali. Então, sempre quando você for. Ou você fura uns buraquinhos ao redor do balde, você já fez isso? Não, ainda não. Então, você pode furar uns buraquinhos. Eu posso sugerir também você colocar. Isso assim, pensando que você não vai colocar as minhocas californianas, tá? Uhum. Tá. Você pode pôr na base dos baldes alguns galhos, algumas podas, alguns galhos quebrados, porque na base, com os galhos, você cria um espaço para ter oxigênio ali. Uhum. Então isso facilita também. Esses furinhos em volta, que são importantes, você pode fazer com aquelas brocas de 1, 2 milímetros de furadeira. E aí você vai colocando os resíduos ali junto com matéria seca. Isso você não pode esquecer. Pegar folha seca aí no quintal, poda de grama. Precisa ter essa mistura, né? Essa relação que a gente Uhum. fala, que é a relação carbono e nitrogênio. O carbono é a matéria seca, o nitrogênio são os resíduos orgânicos. Que é essa mistura que vai criar com o oxigênio, que vai criar um ambiente favorável para os micro-organismos, que se você colocar esterco, vai estar rico de micro-organismos ali, eles vão começar a fazer a decomposição dessa matéria orgânica. Entendeu? Certo. Eu acho que vai ser En- sucesso se você colocar lá em cima lá. Tomara. Espero que dê certo. Estou doida para fazer, mas fico protelando, fico com receio. Ou Mas você vai dar certo. pode tentar fazer no seu quintal de uma forma mais eficiente também. Depois eu sugiro você pesquisar sobre a composteira termofílica ou o método Lages. São formas de fazer compostagem no quintal que são eficientes e se você construir ela de uma forma bem estruturada, você não costuma ter problema com esses animais indesejados. Uhum. Mas é porque Tá? também, na verdade, a vizinhança aqui ficou tudo, as casas desocupadas por causa da pandemia, então aí ficou complicado. Os terrenos baldio, aí acho que também isso atraiu. Isso. Aí o lance é que se ele já está por aí, né, É, já é difícil você conseguir contê-lo, vamos dizer assim, porque os roedores eles são bem ligeiros, né, eles são danados mesmo, né?
Tá joia, então. Bernardo, obrigada, viu? Vou Tá tentar, bom? depois eu te dou notícia. Tá bom, depois volta para contar pra gente como que tá sendo aí. Tá joia, Boa obrigada. sorte, um abraço.